Então, iniciando a próxima sessão. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu convido o pesquisador Rafael Henrique Moraes Pereira. Rafael, já está na sala, né? Opa, estou por aqui. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo jóia, e vocês? Bem. Estamos aqui com uma parte dos participantes do evento presencialmente, aqui no Novateca, e também assistindo a partir dessa transmissão lá no Congresso. A gente teve um pico ontem até de 220 pessoas assistindo lá à distância, então está um pouquinho vazio aqui, mas com certeza tem mais pessoas lá assistindo à distância também. Tá legal. Então, primeiramente, eu vou te apresentar, Rafael, para todos conhecerem, né? O Rafael é pesquisador no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é coordenador do projeto Acesso a Oportunidades. Ele tem doutorado, então, PhD, né, que fez no exterior, doutorado em Geografia de Transportes pela Universidade de Oxford. Sua pesquisa investiga o papel das políticas públicas urbanas e de transportes na organização espacial das cidades, nos padrões de mobilidade urbana e nas desigualdades sociais. Então, em 2019, o Rafael recebeu o prêmio de melhor tese de doutorado pela Associação Americana de Geografia e também um prêmio de jovem pesquisador do ano pelo Fórum Internacional do Transporte da OCDE. Então, abro aí e entrego a palavra ao Rafael. Vai com você. Fique à vontade para apresentar. Maravilha. Gente, obrigadão, muito obrigado mesmo pelo convite, é um prazer estar no evento. Infelizmente, eu não posso estar pessoalmente, questões pessoais de trabalho, mas seria ótimo ter visitado o Rio de Janeiro nessa época do ano, mas enfim, vai ficar para a próxima. Então, eu queria agradecer muito de coração mesmo o convite, eu vou compartilhar minha tela, e aí a gente começa de lá. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Vocês me dão um sinal de ok quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor. Ok? Ok, já estamos... Maravilha. Bom, então vamos lá. O que eu vou apresentar hoje é uma apresentação relativamente longa, de 30, 40 minutos, falando sobre algumas das inovações que a gente tem observado, que a gente tem contribuído nessa área de desenvolvimento de ciência de dados espaciais, ou Spatial Data Science, para o planejamento e estudos de sistemas de transporte urbano, particularmente para os sistemas de transporte público nas cidades. E eu gosto de falar que não tem como a gente pensar a maneira como a gente mudou a forma de pensar e planejar o sistema de transporte, sem se dar conta de que a maneira como a gente pensa o transporte urbano nas cidades nas últimas décadas teve uma grande mudança por conta de uma recente revolução nos dados de mobilidade urbana. Quando eu falo que a gente tem observado uma grande revolução nos dados de mobilidade urbana, é porque ou a gente tem tido acesso a novas fontes de dados que antes a gente não tinha, ou a gente agora tem acesso a bases de dados que já existiam, mas hoje em dia elas são muito mais amplamente difundidas e acessíveis, como, por exemplo, dados de GPS embarcado em veículos, GPS ou Bluetooth embarcado em telefone celular, ou CDR, por ligações e operações telefônicas, dados de bilhetagem eletrônica, agora LiDAR com os veículos autônomos, principalmente, câmeras de tráfego, que sempre existiram, e EPMs, que são os equipamentos de mensuração de poluição, equipamentos móveis para mensuração de poluição. Então, tem várias dessas fontes de dados, algumas são novas, como o LiDAR, por exemplo, ou outras, como o GPS, são bases de dados, são fontes de dados de transporte que já existiam há pelo menos 20, 15 anos, 30 anos até, mas hoje em dia a gente tem muito mais fácil acesso a essas bases de dados. E essas bases de dados, em alguns diferentes graus, em diferentes cidades, têm possibilitado uma grande mudança na forma como a gente avalia e planeja o nosso sistema de transporte. E muita gente fala muito dessas bases de dados. Todo mundo adora fazer um artigo, um estudo usando dados de GPS, ou de bilhetagem eletrônica, ou de telefone celular. E fala isso como se fosse uma grande inovação tecnológica, porque de fato é uma coisa muito interessante. No entanto, tem um outro tipo de informação, um outro tipo de base de dados que é tão relevante quanto e muito menos celebrada, que é o GTFS,
que significa General Transit Feed Specification. Para quem não conhece, o GTFS nada mais é do que uma base de dados relacional, são várias tabelas de texto, cada caixinha dessa é uma tabela de texto, e juntas elas formam uma base de dados relacional, onde numa tabela você tem as características da agência de transporte público, numa outra tabela você tem as características das rotas daquele sistema de transporte público, uma tabela para as viagens, uma tabela para o calendário de serviços, tabela de horários, a geolocalização das paradas, dos itinerários e das rotas e assim por diante. O GTFS nada mais é do que um formato padrão de como você organiza os seus dados do sistema de transporte público. Tá? Esse GTFS, o padrão, o formato GTFS foi originalmente criado em meados dos anos 2000 por uma parceria do Google com a agência de transporte de Portland, lá nos Estados Unidos. E, basicamente, o Google criou isso porque ela queria colocar cidades dentro do Google Maps. Então, pensa o seguinte, cada cidade organiza o seu sistema de transporte público com um jeito diferente. Algumas cidades usam um Shapefile, outras usam Excel, outras usam MapInfo. Cada cidade organiza as colunas dos dados de uma maneira diferente, com nomes diferentes. Era uma grande maluquice. O Google falou, eu preciso colocar as cidades dentro do Google Maps, porque aquela ferramenta que o Google permite para as pessoas planejarem viagem é uma das grandes ferramentas do Google Maps que atraem usuários. E eu não tenho como pegar cada cidade do mundo e colocar dentro do Google Maps se cada cidade tem um formato diferente de organizar seus dados de transporte público. Então, o Google criou esse formato padrão, GTFS, e rapidamente várias cidades do mundo começaram a adotar esse formato padrão. Porque é um formato padrão que, convenhamos, é muito simples, mas, ao mesmo tempo, ele consolida, ele concentra uma grande quantidade de informações muito ricas num formato muito simples de dados. Então, assim, as informações que você tem num dado GTFS são informações muito triviais que qualquer secretaria de transporte urbano costuma ter. Né? A localização das paradas, o itinerário das linhas, quantas linhas tem, quais são as frequências das linhas, assim por diante. E o fato de tantas empresas e tantas cidades do mundo terem adotado o GTFS cria o que eu chamo de uma revolução silenciosa do GTFS. Porque você tem agora, na palma da sua mão, num formato que é computacionalmente fácil de ler e de interpretar, um mesmo padrão que é compartilhado no mundo inteiro e o mesmo formato de dados. Então, muito rapidamente, o GTFS se tornou o formato global padrão utilizado por várias empresas, e aí a gente tem a Google, a Bing Maps, o aplicativo da Apple, Transit, Move It, praticamente todo e qualquer aplicativo de celular ou de computador que usa sistemas de transporte público para fazer planejamento de viagens e roteamento, usa esse formato padrão GTFS. E várias cidades do mundo, isso aqui é o dado de, se não me engano, 2021, são pelo menos 677 cidades do mundo que compartilham os seus dados de GTFS de maneira aberta. Repara que no Brasil tem pouquíssimos pontos. Não é que no Brasil a gente não tem GTFS. No Brasil a gente tem poucas cidades que compartilham o seu dado de GTFS abertamente. Mas a gente tem aí pelo menos umas 50 a 80 cidades no Brasil por baixo que têm dados de GTFS. Somente poucas compartilham, mas isso é um número cada vez maior. E o que torna o GTFS, o que possibilita o GTFS conduzir essa revolução silenciosa, é que como o dado se transforma nesse formato padrão compartilhado por várias cidades do mundo, esse compartilhamento amplo, ele cria as condições de você ter aprendizagem e troca de experiências e lições entre diferentes pesquisadores e agências de transporte público. Então, uma ferramenta de roteamento de sistema de transporte público que é desenvolvido em Washington, nos Estados Unidos, pode ser utilizado por alguém em Kigali, ou em Tóquio, ou no Rio de Janeiro. Uma aplicação para você fazer gestão de frota ou de estimativa de poluição de transporte público feitas em Nova York, ou, sei lá, em Brasília, pode ser utilizado por gente em Munique, na Alemanha, ou em Buenos Aires, na Argentina. E isso cria, gente, uma possibilidade de compartilhamento de código, de desenvolvimento computacional muito rica. E é isso que cria essa grande possibilidade de uma revolução silenciosa que eu gosto de chamar a atenção. E aí, na minha apresentação, eu vou tratar de como essa revolução silenciosa tem sido observada em duas grandes esferas, que são nas áreas de estudo sobre emissão de transporte público
e de acesso a oportunidades. Que, querendo ou não, são as duas principais, digamos, do lado das emissões. É a principal externalidade ambiental gerada pelo sistema de transporte público, e a acessibilidade é o principal benefício que um sistema de transporte público proporciona para a população. Seja poluição do ponto de vista de poluição que traz danos no nível local para a saúde da população, seja no nível global, pensando em questões de mudanças climáticas, e seja a gente pensando aqui em acessibilidade como a facilidade de acessar oportunidades, seja empregos, escolas, hospitais e assim por diante. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um desses dois temas e o que a gente tem feito nesses dois temas, e eu vou começar primeiro pelo tema das emissões. No tema das emissões, a gente tem feito um projeto em parceria com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui no Brasil, onde a gente tem desenvolvido um modelo que usa dados de GTFS para a gente estimar, é um modelo para estimar bottom-up as emissões do sistema de transporte público. Então, a gente estima para cada veículo as emissões que aquele veículo do sistema de transporte público está emitindo. Enfim, no fundo, é um modelo de estimação de emissões que ele é escalável. Então, você pode usar ele seja para medir a emissão de uma linha de transporte ou de um sistema de transporte público grande como um todo. E a ideia é que a gente use ou possibilite que esse modelo seja utilizado para avaliar benefícios ambientais ou impactos ambientais de políticas de eletrificação de frota, renovação de frota, e um modelo que tenha a menor exigência de dados possível, que ele seja reproduzível, seguindo os melhores padrões possíveis de ciência aberta, com dado reproduzível e assim por diante. O nome desse modelo que a gente desenvolveu se chama GTFS to Emiss, ou seja, do GTFS para as emissões. Esse modelo está disponível como um pacote computacional em R, e ele proporciona justamente um modelo generalizável para você estimar as emissões do sistema de transporte público, veículo a veículo, em alta resolução espacial e temporal, usando esses dados de transporte público GTFS. Quem tiver interesse em dar uma olhada no pacote, está nesse link. A gente acabou de lançar o pré-print, o artigo está agora sob revisão numa revista, e no pré-print a gente explica com muito mais detalhe toda a metodologia e o processo computacional por detrás, e como é que isso daqui funciona. Se você tem interesse ou uma secretaria de transporte, por exemplo, tem interesse em usar esse modelo, o que essa pessoa, essa agência de transporte precisa fazer? Para você usar o GTFS, você precisa de dois inputs principais. Você precisa, obviamente, de um dado GTFS, ou seja, você precisa de um feed de GTFS que representa as operações do seu sistema de transporte público. E você precisa de uma tabela que vai informar quais são algumas das características básicas da sua frota de transporte público que está operando aquele GTFS. Qual que é o tipo de veículo, qual que é o combustível, qual que é a idade da frota. E essa tabela ela pode ser tanto uma tabela super detalhada, que fala qual que é a característica de cada veículo individualmente, ou ela pode ser uma tabela mais genérica, que indica, por exemplo, que, digamos, 10% da sua frota foi feita no ano de 2002, 20% da sua frota foi fabricada em 2015, e assim por diante. Ou seja, você só tem uma tabela que dá as características gerais da composição geral da sua frota. E é isso. Esses são os dois únicos inputs que você precisa fornecer para o pacote. De resto, você pode selecionar quais são os poluentes que você quer emitir, que você quer analisar, e a gente tem aqui uma lista de mais de 16 poluentes que podem ser analisados. E o usuário precisa selecionar qual que é a base de dados de fatores de emissão que ele vai usar. Essas bases já estão todas inseridas dentro do pacote. Esses fatores de emissão, hoje em dia, a gente tem esses fatores de emissão gerados pela CETESB, que é a agência ambiental lá de São Paulo, por uma pela Agência Ambiental Europeia, e dois modelos gerados pelas agências ambientais federais nos Estados Unidos e da Califórnia também nos Estados Unidos. Como é que o pacote funciona? O pacote ele é feito em dois grandes passos. O primeiro passo é você pegar o dado de GTFS e aplicar uma função que a gente chama de Transport Model. Essa função ela vai pegar o seu dado de GTFS, que tem aquela cara de uma tabela de dados, uma base de dados relacionais,
e ela vai converter essa tabela, o seu GTFS, numa tabela de dados de trajetória de veículos, como se fosse uma base de dados de GPS. Então, você tem o timestamp com a posição e o tempo de cada veículo de todo o seu sistema de transporte. Então, o primeiro passo é você aplicar uma função chamada Transport Model, ele gera essa tabela com uma função intermediária, digamos assim, e essa função permite você fazer algumas visualizações interessantes sobre a dinâmica do seu sistema de transporte, ou até você analisar a geografia espaço-temporal do seu sistema de transporte. Aqui a gente tem, por exemplo, uma linha que sai deste ponto da cidade e ele faz todo o seu percurso até aqui no ponto final, e aqui no eixo Z, no eixo vertical, a gente tem o tempo de viagem dessa linha. A gente pode pensar em como duas linhas se cruzam em determinadas paradas de ônibus, ou mesmo como a frequência de uma mesma linha muda ao longo do dia, e enfim, são só algumas visualizações intermediárias que podem ser feitas. Mas a função principal é uma função chamada Emission Model. E a função do Emission Model, ela vai pegar aquela informação dos dados em trajetória, ela vai processar esses dados de trajetória junto com a informação das características do veículo e com os fatores de emissão para gerar as estimativas de emissão de veículo a veículo. Eu não vou aqui entrar muito em detalhe, mas se alguém tiver interesse, eu posso mencionar depois. Basicamente, os fatores de emissão são gerados por agências de transporte local, a partir de mensurações locais, em ambientes semi-realistas ou quase realistas, onde eles medem para cada tipo de veículo, para cada tipo de motor, combustível, idade de frota, qual que é a quantidade, por exemplo, de dióxido de carbono que aquele veículo com aquelas características emite percorrendo uma distância X a uma velocidade Y num terreno em tais condições. Então, na verdade, você tem fórmulas funcionais que te falam qual que é a quantidade de poluição esperada que aquele veículo vai emitir dadas as suas características. Isso são fatores de emissão. E aí, no fundo, o que o GTFS está fazendo é combinando todas as informações e gerando os fatores de emissão veículo a veículo, por trecho a trecho, considerando as características. Só que, a título de exemplo, a gente fez umas estimativas para as emissões do Sistema Público de São Paulo num típico dia útil da semana, em outubro de 2019. E a gente monitorou aqui o nível total, né, de CO2 emitido num dia e de material particulado em 10 de tamanho 10. Essa análise aqui, como eu falei, ela é espacialmente, você escolhe a resolução espacial que você quer usar, aqui a gente está usando uma resolução espacial relativamente alta, cada quadradinho, cada hexágono desse aqui tem aproximadamente 0,1 km², e essa análise também permite você analisar essas emissões ao longo do dia. Então, você tem aqui o calendário, o horário do dia, você obviamente tem um pico muito maior de emissões no pico da manhã, e um pouquinho menor agora no pico da tarde, e você vê a distribuição espaço-temporal de como essas emissões variam ao longo do espaço e do tempo, aqui durante a madrugada, no mapa do meio durante o pico da manhã, e aqui na direita, com níveis muito mais baixos de emissões no período da noite. E, naturalmente, mesmo quem não conhece São Paulo, olha para esse mapa e consegue já identificar quais são os corredores de transporte público de alta capacidade, ou onde você vai ter garagens de sistema de transporte público, onde você vai ter maiores concentrações de viagens. Quando eu falo da revolução silenciosa do GTFS, é porque, como o GTFS é um formato padrão, e a gente consegue desenvolver metodologias simples, mas sem comprometer tanto a sofisticação do modelo, a gente consegue aplicar esse tipo de análise, por exemplo, para praticamente qualquer cidade do mundo onde você tenha os dados de GTFS e os dados de frota. Então, aqui você tem estimativas de emissão para Houston, nos Estados Unidos, Sydney, na Austrália, Curitiba, no Brasil. Aqui você, para o pessoal que acabou de ver a apresentação do estudo super interessante de Curitiba, você consegue já identificar onde são os corredores de BRT, de Curitiba, e aqui em Roma, na Itália. Para finalizar essa primeira parte da apresentação, os próximos passos que a gente vai tomar com esse trabalho é fazer um estudo global, fazendo uma comparação do desempenho ambiental do sistema de transporte público de várias cidades do mundo. Então, a gente está tentando pegar pelo menos 20 a 30 cidades do mundo, incluindo, obviamente, algumas cidades brasileiras. Mas a gente vê que esse tipo de ferramenta, toda baseada em dado aberto, em código aberto e gratuito, ela tem um potencial muito interessante para que pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e agências de transporte
usem esse tipo de método para fazer cenários de políticas públicas. Por exemplo, se você renovar 20% da sua frota, qual que é o benefício ambiental que você tem? Se você fizer uma eletrificação de X% da sua frota, qual que é o benefício ambiental que você tem? E, principalmente, como que esse benefício poderia ser distribuído espacialmente? Ou quais corredores de transporte você deveria priorizar na hora de fazer essas políticas de renovação de frota ou de eletrificação, por exemplo. E, por fim, tem a possibilidade de a gente aplicar esse tipo de ferramenta para analisar questões de justiça ambiental e tentar entender quais são os bairros, quais são os grupos socioeconômicos ou grupos raciais que são mais ou menos expostos à poluição gerada pelos nossos sistemas de transporte público. Com uma ferramenta como essa, fica muito mais fácil a gente fazer esse tipo de simulação e de cenário. Enfim, isso é um projeto super recente, a gente acabou de publicar o pré-print, de compartilhar o pré-print, o artigo ainda está sob revisão na revista, mas a gente tem a expectativa aí, a gente espera que desperte interesse em alguns de vocês, de que essa ferramenta, vocês possam utilizar essa ferramenta nos seus trabalhos nos próximos meses e anos. E aí eu entro para o segundo tema, que é o tema da acessibilidade. E aí, muito rapidamente, antes de falar do tema da acessibilidade, eu queria fazer um esclarecimento rápido, que é um esclarecimento muito óbvio para vários de vocês, mas eu acho importante martelar esse ponto para ficar claro para todo mundo, que é a diferença de mobilidade urbana e acessibilidade urbana. No Brasil, a gente fala muito de mobilidade urbana, inclusive algumas secretarias de transporte mudaram o nome de Secretaria de Transporte Urbano para Secretaria de Mobilidade Urbana. E a gente fala muito pouco de acessibilidade. E eu acho importante deixar um pouco claro qual é a diferença entre esses dois conceitos. Mobilidade urbana é o termo que a gente usa para se referir a comportamento de viagem. São os padrões de viagem que as pessoas fazem no seu dia a dia. Que horas a pessoa sai de casa, quantas viagens a pessoa fez naquele dia, que meio de transporte ela usou, quanto tempo ela gastou no trânsito, ou no tempo de viagem casa-trabalho, e assim por diante. Ou seja, o comportamento é observado. A acessibilidade ela é o potencial, é a facilidade potencial que você teria para chegar até o seu emprego, ou a facilidade que você teria para ir até um hospital próximo da sua casa. Não quer dizer que você vai para o hospital todo dia, mas se você fosse para o hospital, quão facilmente você chegaria naquele hospital? Ou se você quisesse se candidatar para uma vaga de emprego, quantos empregos você conseguiria alcançar num raio de, sei lá, 30 minutos ou 50 minutos? E para deixar essa diferença muito clara, eu trouxe um exemplo muito marcante para a cidade do Rio de Janeiro. Aqui na foto da esquerda, a gente vê um pedaço da cidade do Rio de Janeiro que fica na Barra da Tijuca, mas eu tenho certeza que várias cidades no Brasil têm um padrão de urbanização muito parecido. Onde você tem grandes avenidas, muito largas, com uma alta capacidade de carregamento de veículos, andando a uma velocidade relativamente alta, né, quando não tem congestionamento, quando não chove. No entanto, se você coloca um pedestre ali naquele canteiro central, descendo naquela parada de ônibus ali na esquerda, aquela pessoa provavelmente vai ter bastante dificuldade para chegar até um centro clínico, uma escola, um hospital ou assim por diante. Porque como vocês podem ver pela figura, você tem um pedaço de urbanização que é muito dominado pelo automóvel, com baixa densidade de ocupação e pouco mix de uso do solo. Então, você tem muito automóvel, muita velocidade, muito carro circulando, você tem muita mobilidade, mas você tem baixa acessibilidade. A foto da direita, que fica ali perto do Largo do Machado, no centro do Rio de Janeiro, ela se parece muito com o centro urbano de qualquer cidade média e grande no Brasil, onde você tem uma alta densidade de rede de transporte público, você tem um grande fluxo de pessoas e de automóveis, mas você tem uma alta densidade de ocupação e um grande mix de uso solo. Então, ali, um pedestre muito facilmente consegue, em 15 minutos, acessar uma grande variedade de serviços, escolas, serviços de saúde, comércio, áreas residenciais e assim por diante. Então, mesmo que você não tenha grandes velocidades, você tem muita mobilidade em baixa velocidade e você tem muita acessibilidade. Você tem muito fácil acesso a serviços de saúde, educação e assim por diante. Se a gente fosse medir essa acessibilidade, a gente tem como medir essa acessibilidade de N maneiras, com vários indicadores diferentes que são super consolidados na literatura. Só para ilustrar de uma maneira mais
na big picture do que eu estou falando, essa aqui é a cidade de São Paulo, e esse mapa mostra para vocês, para cada quarteirão aproximadamente da cidade de São Paulo, se uma pessoa sair de transporte público de casa, em 60 minutos, quantos empregos essa pessoa consegue acessar? Então, esse mapa ele mostra o grau de a facilidade das pessoas acessarem empregos por transporte público em até 60 minutos. E aí vocês veem que não é uma mera questão de você ter empregos concentrados no centro da cidade, porque você vê essas escarpas de valores mais altos, em valores mais amarelos, ou cores quentes, que são os corredores de transporte público de média e alta capacidade. A pessoa que conhece São Paulo consegue, inclusive, identificar nos pontos mais cintilantes onde estão as estações de trem, metrô e BRT e assim por diante. Aqui na zona leste, no extremo leste da cidade, numa região escura, que é uma região tradicionalmente famosa por ter baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico e atividade econômica, você tem um ponto cintilante. Aquilo é uma estação de metrô. Ou seja, pessoas que conseguem rapidamente se conectar com essa estação de metrô, esse metrô consegue te conectar rapidamente com oportunidades de emprego que estão espalhadas pelo centro da cidade, mais em direção ao centro da cidade. Então, assim, é só para mostrar que quando a gente fala de acessibilidade urbana, a gente está falando a gente não está falando da distribuição dos empregos e a gente não está falando da distribuição do sistema de transporte. A gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo. A gente está literalmente falando da integração entre transporte e uso do solo. O Conselho de Acessibilidade tem o poder do Conselho de Acessibilidade é justamente esse, que é pensar de maneira integrada o transporte e o uso do solo. É você usar um indicador, uma medida, que reflete ao mesmo tempo essas duas dimensões. Transporte, uso do solo, habitação, serviços públicos, comércio, educação, saúde, assim por diante. Nesse mapa da direita, a gente tem um outro indicador, então várias maneiras de medir acessibilidade. Nesse mapa da direita, o que a gente tem é o tempo mínimo que uma pessoa demora para chegar de transporte público até o hospital mais próximo da sua casa. Então, onde você tem esses pontinhos mais amarelos, são regiões a partir de onde você demora menos de 5 minutos para chegar até o hospital, provavelmente porque tem um hospital aqui nessa região. As áreas esverdeadas são regiões a partir de onde a pessoa demoraria entre 10 e 20 minutos. E as áreas azuis escuras são as regiões onde a pessoa demoraria mais de meia hora para chegar de transporte público no hospital. Então, você consegue, você começa a ter uma visão geral da tua cidade de quais são as regiões que são desertos de oportunidades, onde, apesar de você ter população morando ali, você tem uma baixa oferta, seja de empregos, seja de hospitais, seja de sistemas de transporte público que fazem essa conexão espacial e temporal entre pessoas e atividades, serviços públicos de saúde, educação, empregos, áreas de lazer, áreas culturais e assim por diante. E agora a gente vai falar do GTFS de novo, porque para a gente gerar todo esse tipo de análise que vocês estão vendo aqui, esses mapas, a gente usa os dados de transporte público em formato GTFS. Na verdade, para a gente fazer esse tipo de análise, a gente usa um pacote chamado R5R, que é um pacote que a gente desenvolveu lá na nossa equipe, R5R é o Rapid Realistic Routing com R5 dentro do R. Para quem conhece, o R5 ele é uma máquina de roteamento. Então, basicamente é um algoritmo em Java que faz o roteamento de sistemas de transporte multimodais, combinando bicicleta com transporte público, com a pé, com automóvel, bicicletas compartilhadas e assim por diante. Acontece que esse o R5, que é um programa em Java, ele é um programa em Java. E, convenhamos, pesquisadores, mesmo boa parte dos engenheiros, planejadores urbanos, a gente não conhece Java, não é uma linguagem comum. Assim, então, a gente criou um pacote de R, onde você não precisa saber Java, você sabendo um pouquinho mínimo, bem básico de R, você consegue usar o R5R. Em termos muito simples, para ficar bem claro, o que o R5R faz? Ele faz muito mais do que isso, mas um exemplo claro é o seguinte: imagina que você entra no Google Maps e fala para o Google Maps, eu quero sair aqui da minha casa e eu quero ir para o prédio onde eu vou ter aula lá no fundão, na UFRJ. O que o Google Maps fala para você? Olha, você sai da sua rua, caminha 30 metros aqui ao longo na rua aqui do lado e espera o ônibus, espera nessa parada de ônibus. Nessa parada vai passar o ônibus, sei lá, X40. Aí você espera 15 minutos que o ônibus X40 vai passar, você sobe nesse ônibus, o ônibus vai fazer toda essa rota aqui, ele vai te deixar nessa parada e você caminha esse trechinho final. O que o Google Maps está fazendo ali é uma estimativa de tempo de viagem de porta a porta, considerando
combinações de modos de viagem. O que o R5R faz é exatamente a mesma coisa, só que de maneira gratuita e de maneira eficiente para quantos pares de viagem você quiser. Isso é um exemplo do que o R5R faz, mas na verdade ele faz muito mais coisa. Ele faz roteamento em rede de transporte multimodal e ele permite você calcular matriz de tempo de viagem ou de distância, fazer planejamento de viagens, cálculo de isócronos, estimativa de acessibilidade, tudo isso levando em consideração, se você é ciclista, por exemplo, qual que é o nível de trânsito que o ciclista está disposto a tolerar, porque isso afeta qual que é a rota que o ciclista vai escolher, a elevação do terreno, a topografia da cidade. Se você quiser considerar os custos monetários do seu sistema de transporte público, você tem como fazer isso. E fazendo estimativa de time window, que no sistema de transporte público, se você sai de casa às 10 da manhã, você pode demorar, digamos, 15 minutos de viagem. Mas se você saiu às 10 horas e 2 minutos, talvez você perca o seu ônibus. Porque o ônibus acabou de passar na parada. E aí você não vai mais demorar 15 minutos. A sua viagem vai demorar 25 minutos, porque você tem que esperar o próximo ônibus passar. Então, o horário exato da sua partida afeta o seu resultado. E isso pode ser muito arbitrário. Então, a gente permite, dentro do R5R, você escolher uma janela de horário de partida, e aí o programa faz uma simulação de várias partidas por minuto dentro daquela janela, e isso, para a gente, supera esse problema do Modifiable Temporal Unit Problem. O pacote R5R ele é todo em R, mas para quem tem interesse, a gente acabou de lançar uma versão em Python. Os Pythonistas podem utilizar o R5Py, que já está disponível também. E aí eu só vou dar um exemplo muito rápido de como é que a gente pode usar o R5R. Para calcular a matriz de tempo de viagem, você precisa, basicamente, construir a sua rede de transporte público usando dados do OpenStreetMap e de GTFS. Você coloca isso tudo numa pasta, com uma função você cria essa rede de transporte público. E aí, com uma função, você roda essa chamada Travel Time Matrix, você define, olha, essa é a minha rede de transporte, esses são meus pontos de origem, esses são meus pontos de destino, esse é o meu modo de transporte que eu vou usar, qual que é o tempo máximo de viagem que eu aceito, ou o tempo máximo de caminhada, e qual que é o meu horário de partida. Em duas funções muito simples e rápidas, você consegue calcular esse tipo de matriz de tempo de viagem. Da mesma maneira, você consegue fazer planejamento de rotas, então aqui a gente pede para o RC, que nem a gente falou do Google Maps, né? Eu quero sair desse ponto aqui, perto aqui do centro de Porto Alegre até o norte, e aqui no caso o programa deu para a gente duas alternativas, ou você vai caminhar a pé a viagem inteira, ou você caminha a pé em direção ao sul, sobe no ônibus, o ônibus vai dar toda essa volta aqui, vai descer nessa parada e você caminha o restinho final. E aqui, no caso, todas as informações estão detalhadas para cada segmento da viagem que você escolheu. E você também pode calcular a análise de acessibilidade. Aqui, no caso, a gente roda a função Accessibility e, basicamente, a gente fala, olha, esses são meus pontos de origem, esses são meus pontos de destino. Na minha tabela de destino, tem uma variável chamada escolas, e eu quero calcular a quantidade de escolas que são acessíveis em até 20 minutos de viagem caminhando a pé ou por transporte público. E você consegue rapidamente gerar um mapa como esse daqui. Então, assim, a grande beleza do R5R são duas coisas. A primeira é que ela torna extremamente fácil você fazer esse tipo de análise de modelagem do seu sistema de transporte público multimodal, sobre quais são os potenciais custos de tempo de viagem ou de acessibilidade, assim por diante. A outra grande beleza do R5R é que ele é extremamente eficiente. Num estudo que foi publicado esse ano, pelo Chris Higgins e outros colegas da Universidade de Toronto, eles comparam a performance computacional e os resultados de cálculo de acessibilidade, de matriz de tempo de viagem, do ArcGIS, do OpenTripPlanner, usando R e Python, do R5R e do M, que é um programa pago, tanto o ArcGIS quanto o M. A tabela é meio confusa, mas o que importa é isso daqui. Se você quer calcular uma matriz de tempo de viagem de 100 pontos de origem para 100 pontos de destino, o R5R é 204 vezes mais rápido do que o ArcGIS, 120 vezes mais rápido do que o OTP e 300 vezes mais rápido do que o M. Se você quer fazer uma matriz de tempo de viagem de 10 mil pontos de origem para 10 mil pontos de destino, o R5R é 6 vezes mais rápido do que o ArcGIS. O que o ArcGIS demoraria cerca de 50 minutos para fazer, o R5R faz em 8 minutos.
E se você quer fazer uma coisa ainda mais brutal, com uma resolução espacial ainda maior, com uma área urbana muito grande, onde você vai fazer 100 mil pontos de origem para 100 mil pontos de destino, o R5R é a única de todas as ferramentas que faz isso. Nenhuma ferramenta conseguiu, todas elas travaram, porque não deram conta. O R5R faz isso em 18 horas. Você deixa o computador rodando hoje de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, já vai estar pronto. O R5R ele pode ser usado por qualquer pessoa, ele é um pacote aberto também de dados abertos, de todo livre. E uma das explicações que a gente tem feito com ele é o projeto Acesso a Oportunidades. E aí eu vou falar muito rapidamente do projeto Acesso a Oportunidades e eu encerro a minha apresentação. O que é o projeto Acesso a Oportunidades? O projeto Acesso a Oportunidades é um projeto que eu tenho liderado lá dentro do IPEA, e o objetivo do projeto são 3 objetivos. A gente quer fazer a cada ano, para cada quarteirão de todas as grandes cidades do Brasil, a gente quer estimar para cada quarteirão qual que é a acessibilidade das pessoas daquele quarteirão para oportunidade de emprego, serviço de saúde, serviço de educação e serviço de proteção social, por modo de transporte. Todo o projeto ele é feito com base em dados abertos e código aberto, e a gente gera uma visualização interativa dos mapas e gráficos. Qualquer pessoa pode entrar no site e dar um zoom no seu bairro, dar um zoom no seu quarteirão. E, em última instância, a gente quer que todos esses dados que a gente gere, a gente coloca tudo isso publicamente disponível, e a gente quer que esses dados sejam utilizados por agências de transporte, secretarias de governo, alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores, para que esses dados sejam cada vez mais utilizados para fazer avaliação e planejamento de políticas públicas e pesquisa científica também. Qual que é o escopo do projeto, só para dar uma ideia? A gente está falando das 20 maiores cidades do Brasil, as 20 cidades mais populosas. Para essas 9 cidades em verde, a gente consegue dados de sistema de transporte público. Então, para essas cidades, a gente estima a acessibilidade caminhando a pé, por bicicleta, por transporte público e também por automóvel, usando dados de congestionamento e assim por diante. Para as outras cidades aqui de 10 a 20, a gente não tem o dado do transporte público. Então, para essas cidades, a gente só estima a acessibilidade caminhando a pé, de bicicleta e por automóvel privado. Esses dados a gente já publicou no site do projeto e os estudos com a metodologia que a gente usou para gerar as estimativas de acessibilidade para 2017, 2018 e 2019, e a gente espera que nos próximos anos a gente consiga atualizar para os próximos anos. A grande beleza de tudo isso é que esse projeto só é possível, em grande parte, por causa do R e por causa do R5R. Porque é dentro do R5R que a gente consegue combinar os dados de topografia da NASA, os dados do censo demográfico, que dão para a gente a distribuição espacial da população, e suas características de renda, raça, idade, sexo, e os dados de distribuição espacial do solo. No caso, a gente pega os dados de empregos da RAI, os dados do censo escolar e os dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. A gente combina tudo isso com os dados do GTFS e com a malha de ruas do OpenStreetMap, e aí o R5R, com toda a programação que a gente faz, a gente consegue gerar aquelas estimativas de acessibilidade que eu mostrei para vocês. Quem tem interesse em usar o R5R, eu super recomendo dar uma olhada, mas quem não tem interesse em gerar as suas próprias estimativas de acessibilidade, mas gostaria de acessar os dados de acessibilidade que a gente gera para cada quarteirão, para todas aquelas 20 cidades do Brasil, a gente tem um pacote de R chamado AOP-Data. Então, qualquer pessoa pode entrar no nosso site e fazer o download dos dados. Os dados estão lá disponíveis para qualquer pessoa fazer o download. Mas para quem usa R, tem uma facilidade de usar esse pacote. E aí, com esse pacote, você consegue muito facilmente fazer o download e acessar os dados com a distribuição espacial da população por sexo, idade, renda e raça, a distribuição espacial dos empregos, das escolas e dos hospitais em todas aquelas 20 cidades, e analisar estimativas de acesso a empregos, escolas. Aqui, no caso, a gente tem estimativas de acesso a empregos de baixa, média e alta escolaridade, acesso a escolas de nível infantil, nível fundamental e de nível médio, e também tem separado, né, a acessibilidade para serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade. Tudo isso caminhando a pé, de bicicleta, transporte público e automóvel, considerando tanto a acessibilidade ativa quanto passiva por diferentes indicadores de acessibilidade, tanto no horário de pico quanto no horário de fora pico.
a massa de dados, como vocês podem imaginar, a massa de dados disso daqui é muito grande. O universo de análise combinatória do que você quer analisar é muito imenso. Então, seria inviável qualquer grupo de pesquisa sozinho exaurir uma coisa como essa. Por isso que a gente faz questão de colocar tudo isso publicamente disponível para que mais pessoas usem da maneira como acharem melhor. E aqui só para ver como é fácil de usar o AUPDATA. Com uma função chamada Read Access, você escolhe aqui a cidade de Curitiba, modo transporte público, no ano de 2019. Aqui, no caso, eu quero que seja pico falta, ou seja, eu quero que não seja no horário de pico. Eu quero informação de geometria espacial e eu quero uma barrinha de download, que não quero mostrar a barrinha de download do dado. Com essa função, uma chamada, você baixa os dados. E para quem conhece o R, usando o pacote de ggplot, com essa função você cria esse mapa. Ou seja, duas chamadas de R. Uma você baixa o dado, outra você faz o mapa. É o mapa mais bonito do mundo? Convenhamos, não é o mapa mais bonito do mundo. Mas você consegue aprimorar e melhorar esse mapa e, obviamente, combinar essas informações desse mapa com outras informações que você tem interesse e tem disponíveis. A questão é a facilidade que a gente tem hoje no Brasil de acessar dados, de gerar estimativas de acessibilidade e de baixar dados de acessibilidade para todas as 20 cidades do Brasil, para diversas atividades e grupos socioeconômicos. Quem tem interesse, e agora esse é meu último slide, quem tem interesse em mergulhar um pouco mais de cabeça nesse tema de acessibilidade urbana, eu e o Daniel, a gente acabou de lançar um livro pelo IPEA chamado Introdução à Acessibilidade Urbana, um guia prático em R. Esse livro está disponível aqui no site, nesse link aqui. O livro ele vai ser publicado em PDF e EPUB, mas assim, ele já está disponível dentro do site, dentro desse site aqui, é um livro todo online. E nesse livro você encontra explicações básicas, desde o que são os conceitos de acessibilidade urbana, como que isso se relaciona com mobilidade urbana, quais são os diversos indicadores que existem na literatura para mensurar, né, para medir a acessibilidade urbana. E ele tem esse livro ele tem, como o nome diz, um guia prático, ele é um livro meio mão na massa. Então, ele traz exemplos práticos, usando código reproduzível, que ensinam o leitor a como usar o R5R, como que você mede a acessibilidade, onde você encontra os dados necessários para você fazer essas análises de acessibilidade, e como que você usa essas metodologias para fazer uma avaliação de impacto do projeto. Então, por exemplo, se você vai construir uma linha de metrô na sua cidade, ou uma linha de BRT, ou você vai simplesmente reorganizar o seu sistema de ônibus e mudar a frequência de algumas linhas, como que você avalia o impacto que essa intervenção vai ter no acesso a oportunidades de emprego, de saúde, de educação da sua cidade. Então, o livro dá um manual prático de como você fazer esse tipo de análise, como manipular os dados do GTFS, onde você encontra dados de GTFS para o Brasil e assim por diante. Tá? Então, deixo aqui o convite para quem tem interesse dar uma olhada no livro. E aí eu termino minha apresentação tentando arredondar as coisas, né? Quer dizer, a ideia da apresentação é a gente falar sobre ciência de dados espaciais e como que a gente pode usar isso para melhorar o planejamento e a pesquisa de sistemas de transporte público, em particular. E a gente tem visto como o GTFS tem permitido uma ampla gama de aplicações e de desenvolvimento computacionais que permitem isso. Seja para a gente pensar os aspectos de performance ambiental do sistema de transporte público, com o GTFS Streamis, seja para a gente pensar a acessibilidade urbana. Quer dizer, a gente planeja o sistema de transporte público não é para as pessoas fazerem mais viagens. A gente planeja o sistema de transporte público para facilitar que as pessoas tenham acesso aos serviços públicos, a oportunidades de emprego, a áreas e outras regiões da cidade. E, enfim, a gente consegue, com os dados de GTFS, com essas novas ciências, com essas novas ferramentas de ciência de dados, de maneira gratuita, permitir e abrir um amplo leque de possibilidades de análise, pesquisas e planejamento de sistemas de transporte. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha provocado em vocês o interesse de dar uma olhada nessas ferramentas, e eu espero que a gente possa agora ter uma discussãozinha rápida, contente de responder algumas perguntas ou comentários de vocês. Obrigado.
Primeiramente, agradeço, Rafael, pela excelente apresentação. Gostei muito mesmo. E aí, vou abrir agora para algumas perguntas. Eu tenho um monte de perguntas aqui. Eu acho que, lendo o livro, eu vou responder a resposta de algumas delas, né? Mas, se sobrar um tempinho, eu faço pelo menos umas duas aqui. Pessoal, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Primeiramente, agradecer a apresentação do Rafael, que eu achei interessante, muito informativo. Você está escutando bem, Rafael? Se puder falar um pouquinho mais, chegar um pouquinho mais próximo, seria... Oi, muito Rafael. obrigado. Parabenizar aí a apresentação, foi muito informativa, né? Você falou na primeira parte, sobre as estimativas de emissões que o programa gera. Você tinha comentado que pode utilizar a metodologia bottom-up, né, para detalhamento das emissões. A gente consegue também a metodologia top-down para poder gerar essas emissões a nível mais de uma região maior, assim, para estimativas de emissões de transporte público? Olha, o método, da forma como ele é pensado, ele gera para você, digamos, a velocidade média de cada ônibus entre cada par de paradas de ônibus. E como você tem exatamente a velocidade, a quilometragem e o perfil dos veículos, você consegue estimar para cada veículo com aqueles fatores de emissão a estimativa bottom-up, que eu digo é de veículo a veículo, né? A gente não está olhando aqui para todo o ciclo de produção de combustão e assim por diante. Agora, eu acredito que esse tipo de análise ele é muito poderoso porque ela permite você espacializar e identificar no tempo como que essas poluições são distribuídas, né, no espaço e no tempo. Para fazer uma avaliação top-down, eu suponho que você talvez tivesse que gerar essas estimativas de velocidade média, distâncias totais, de velocidade média e distâncias totais percorridas e característica média da tua frota, digamos assim, e a partir daí talvez fosse possível gerar uma estimativa top-down. Mas, dado que a metodologia permite a estimativa bottom-up, e como a gente usa paralelização computacional, e tudo é relativamente rápido, em princípio eu não veria muita necessidade ou muita justificativa de fazer o top-down, que é menos preciso, se você pode fazer o bottom-up. Sim. Nesse contexto, então, não tem limitação da região a ser estudada assim, pelo programa, né? Você pode pegar a nível estadual, a nível... Em princípio, não, mas você precisaria de uma tabela com os dados da frota, da tua área de interesse, e dos dados de GTFS da sua área de interesse. Essas duas informações sendo boas, né, de boa qualidade, eu acho que funciona bem. É a velha regra, né? Garbage in, garbage out. Se o seu dado de input é ruim, a sua estimativa de output vai ser ruim também. Mas, em princípio, é possível fazer isso para o nível estadual também. Ok, obrigado. Mais uma pergunta, pessoal? Uma pergunta. Oi, Rafael. Bom dia. É a pergunta de uma amiga que está assistindo pela transmissão online, ela não consegue fazer a pergunta pessoalmente. Ela perguntou se é possível misturar diferentes modos de transporte, seja ônibus, VLT, metrô, bike, no R5L para o mesmo trajeto. É possível? Sim, é possível. Você pode digamos, para o mesmo par, ou para uma matriz de viagem total, né? Você pode calcular separadamente para cada modo de transporte, ou, se você quiser, você pode, digamos, simular qual seria a viagem caso a pessoa combine modos de transporte, por exemplo, a pé e VLT, ou a pé e bondinho, né? Ou bicicleta e transporte público, e assim por diante. Então, é possível, sim, fazer essas combinações de diferentes modos de transporte. E dessa forma, é possível cruzar visualmente os dados da acessibilidade com a densidade da populacional? Sim, é perfeitamente possível. Sim, sem problema. Uma vez que você calcula a acessibilidade para para diferentes regiões da cidade, é muito simples, né? Você cruzar essa informação para você identificar quais são os grupos socioeconômicos que têm mais acessibilidade. Eu não trouxe aqui mais figuras porque eu fiquei com medo de estourar o tempo, mas a gente tem vários estudos que a gente tem feito no IPEA, onde a gente analisa quais são os bairros
que têm maior e pior acesso a serviços de saúde? São as pessoas mais brancas, mais negras, são as pessoas mais ricas, mais pobres? Quais são os bairros que têm pior grau de acesso a serviços de educação? E você consegue fazer isso, inclusive, por idade e por sexo. Então, você quer saber, por exemplo, pessoas idosas que têm acesso a serviços de saúde, que, sei lá, ou mulheres que querem ter acesso a hospitais que têm UTI neonatal. Enfim, dá para fazer várias análises cruzadas, cada vez mais específicas, para grupos específicos. Isso é bem flexível. Só uma última dúvida. Esses slides, eles estão disponíveis em algum lugar? Estão disponibilizados? Mandar um e-mail? Eu não sei. Se a equipe do evento tiver interesse, eu posso gerar o PDF dos slides, eu mando para vocês. Quem não tiver, ou quem tiver interesse, compartilhar pelo evento seria o ideal. Mas quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, rafael.pereira@ipeia.gov.br. E aí, enfim, entre em contato, eu fico com o maior prazer de compartilhar os slides. Obrigado. Valeu. Rafael, nós temos uma pergunta aqui do professor Licínio, que eu vou fazer a leitura rapidamente. Bom dia, Rafael, agradecemos a participação no evento. Como sempre, parabéns pela qualificação da apresentação. Aproveito para consultá-lo sobre as pesquisas OD, já que elas costumam ser muito criticadas em nossas cidades quanto à atualidade e confiabilidade. E os resultados da pesquisa OD são fundamentais para se entender os padrões de viagens e, consequentemente, a mobilidade atual, que deveria ser considerado no planejamento de acessibilidade, o transporte e o uso do solo. Nesse sentido, quais as cidades com experiências práticas bem-sucedidas você destacaria na utilização da ciência de dados como uma alternativa efetiva às tradicionais pesquisas OD? Bom, Licínio sempre com as melhores perguntas provocativas. Licínio, obrigado pela pergunta. Antes de responder a pergunta diretamente, eu queria só deixar bem destacado um ponto que eu sei que é muito claro para o Licínio. Essas análises de acessibilidade, elas não substituem análises e dados de mobilidade. Pesquisa origem e destino capta mobilidade urbana, ou seja, ela capta o comportamento de viagem das pessoas. Essas análises de acessibilidade, elas não captam comportamento. Dados de acessibilidade e dados de mobilidade são coisas diferentes e são complementares. É essencial que a gente tenha pesquisas de pesquisa OD nas nossas cidades, embora no Brasil a gente, infelizmente, tenha uma tradição muito pequena de realização sistemática e contínua, né, regular de pesquisas OD. Quais cidades no Brasil têm experiências? Eu sei que São Paulo, o grupo da SP Trans tem um grupo excelente com o Renato Arbex e outros colegas que analisam os dados de bilhetagem, combinam dados de bilhetagem com dados de acessibilidade, com dados de GPS e para analisar o impacto de corredores de ônibus, analisar o impacto da lotação na sua acessibilidade, assim por diante. Eu sei que o pessoal de Fortaleza, durante um tempo, tinha uma experiência muito bacana de usar dados de localização de sinistros de trânsito, né, de atropelamentos, para definir a prioridade de quais regiões da cidade seriam áreas focais para instalar bairros seguros, com sistemas de transporte com menores velocidades e humanização do trânsito. Eu sei particularmente que São Paulo e Fortaleza têm essas duas experiências muito, muito interessantes, acho que vale a pena dar uma olhada. Ok, obrigado, Rafael. Vou fazer rapidamente aqui, se o Vitor me permite, né? Duas perguntas rápidas. Com relação ao Brasil, você indicou aí que tem apenas, acho que 3 cidades que divulgaram publicamente os dados do GTFS, mas tem mais de 50 municípios que estão ali disponíveis no Google para roteamento, né? O Google ou algum outro site permite baixar esses dados do GTFS e, além disso, se existe uma ferramenta, o R5R, ele já baixa isso de alguma fonte na hora de a gente solicitar os dados do OpenStreetMaps, ele já baixa o GTFS de alguma fonte específica? Tá, vou começar pela segunda pergunta, que é a mais fácil. O R5R ele não faz o download dos dados.
Existem outras ferramentas dentro do R, Python, ou mesmo ou sites, onde você consegue fazer download de GTFS, download de dados do OpenStreetMap de maneira programática ou automática. Mas o R5R não serve para baixar o dado. No Brasil, a gente tem, pelo menos, se não me engano, acho que são 4 ou 5 cidades brasileiras que compartilham os dados de GTFS de maneira publicamente disponível no seu site. Lá no nosso livro, acho que no capítulo 9, tem uma tabela com as cidades e tem um link para onde você baixa esses dados. Mas a grande maioria das cidades do Brasil tem o dado de GTFS, mas o dado de GTFS não está disponível. Ou porque a prefeitura não colocou publicamente, ou porque o dado, nem a prefeitura tem o dado. Quem tem o dado são as empresas de ônibus. E aí empresas como a Moovit ou a Google compram esses dados. Então, às vezes é curioso, o Google tem dado de GTFS, mas a prefeitura não tem. A gente tem algumas coisas curiosas aqui no Brasil. Mas, enfim, acho que tem alguns sites internacionais onde pessoas voluntariamente sobem dados de GTFS. E eu sei que nesses sites tem algumas cidades brasileiras lá que algumas pessoas voluntariamente subiram. Mas, em geral, eu tento sempre priorizar fazer o download do dado na fonte, que é o dado oficial da prefeitura, para ter certeza de que eu estou usando o dado, né, oficial, sem nenhuma alteração. Certo. Uma segunda pergunta é sobre os dados do OpenStreetMap, que são utilizados no R5R, com relação às facilidades. Você está utilizando as facilidades que foram informadas pelos próprios editores de mapas do OpenStreetMap ou é uma fonte de dados externa? A gente usa fonte externa, porque o que acontece? O OpenStreetMap, para quem conhece, né, o OpenStreetMap é como se fosse um Wikipedia, então ele é totalmente construído por trabalho voluntário. A qualidade de cobertura dos dados do OpenStreetMap varia muito de país para país, de cidade para cidade. Via de regra, em países em desenvolvimento, e particularmente no Brasil, a qualidade tende a ser muito boa em grandes centros urbanos ou em zonas rurais, onde você vai ter pouca infraestrutura de transporte. Em cidades intermediárias, a qualidade começa a ficar um pouquinho pior. E a qualidade das ruas, da infraestrutura de transporte, tende a ser muito boa, mas a qualidade dos dados de serviços de saúde, escolas, ela é muito questionável. Até porque você só tem ali informação se tem uma escola ou não tem. Você não sabe quantas vagas tem aquela escola, se é uma escola de nível médio, se é de nível superior. Então, os metadados desses serviços e estabelecimentos dentro do OpenStreetMap, eu não costumo confiar muito. Então, para isso, a gente usa os dados oficiais que a gente tem no Brasil, que são os dados do censo escolar, onde a gente geolocaliza o endereço de todas as escolas públicas do Brasil, Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, onde a gente geolocaliza todos os estabelecimentos que atendem pelo SUS, e a RAIS, que é uma base de dados do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, que tem o endereço, e a gente faz a geolocalização de todas as empresas privadas que têm funcionários com carteira de trabalho assinada. Então, aí tem o SUAS, na verdade tem os CRAS, que são os Centros de Atendimento para Assistência Social, a gente também usa, também é uma base de dados do governo federal, que tem o endereço desses estabelecimentos, a gente geolocaliza. Então, para os dados das atividades, os serviços públicos e oportunidades de emprego, saúde e educação, esses dados a gente não usa do OpenStreetMap, não. A gente usa a fonte oficial do governo federal mesmo. Ok. Então, agora sim, encerramos. Muito obrigado, Rafael. Eu vou trocar alguns e-mails ainda com você, tirar essas dúvidas, pegar essas fontes de dados aí. Eu acho que é interessante para todos aqui, pesquisadores e entusiastas na área, né, conhecer um pouco mais sobre essas fontes que são muito importantes para a gente fazer uma pesquisa, mesmo que seja nível regional ou municipal ali. Beleza. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão.